Irmãos, eu tenho muitas coisas para falar, mas eu preciso ter o cuidado de classificar. Primeiro, queria dizer à igreja que eu passei 3 meses agora nos Estados Unidos. Foi 3 meses maravilhosos, com meu filho, minha nora e as minhas 2 netas, que são as mais lindas da Califórnia. Um friozinho gostoso, e foi muito bom. E nós frequentávamos lá a Assembleia de Deus, Povo do Fogo. O Felipe já frequentou uma igreja batista no Canadá, uma igreja presbiteriana lá no Vale do Silício, e agora ele está numa Assembleia de Deus que é basicamente de brasileiros. Tem culto espanhol, inglês, mas são brasileiros, e nós nos chegamos lá com eles. A Débora tocou em 2 cultos, o Felipe tem tocado também, pelo menos um culto por mês, e tem sido muito bom. Então, primeira coisa, seguinte, irmãos, nós chegamos, não íamos ficar lá não, a vontade era grande. Bom, eu estava nos Estados Unidos quando o pastor Francisco apresentou a Igreja da Amazônia. Eu gostei dessa visão. Na verdade, a nossa igreja, ela está no Amazonas, mas cada vez mais indo para a direção dos indígenas e das pessoas perdidas, mas para a igreja da Amazônia, isso vai ser um passo, porque está se estendendo. Eu conheço a igreja da cidade, pastor lá de São José dos Campos, colocou o nome Igreja da Cidade. Achei interessante. Sabe o que aconteceu? Essa igreja se tornou a maior igreja da cidade. Pastor Carlito Paz, nosso amigo do Global Kingdom. E se você prestar atenção, quando aparece na CNN ou outras emissoras, aparece o Elias Dantas recebendo um punhado de ucranianos, que esta igreja está fornecendo hospedagem, alimentação. É uma igreja que tem uma história muito interessante. E eu gostei de igreja na Amazônia. Mas uma coisa, irmãos, que eu queria falar é o seguinte: vocês souberam que eu fiquei doente ano retrasado, ano passado, eu fiquei realmente doente, questão psicológica. E eu fui entender há poucos dias, ou poucos meses, o seguinte: eu ia na doutora Anália, que é minha médica, que frequenta a igreja, doutor Risonildo, e ela pegava meus exames e dizia: pastor, você está com cortisol muito alto. O que é isso? Isso dá fadiga crônica. Eu vivi com fadiga crônica durante anos. Então o que acontece? Isso gerou burnout, que é doença do trabalho. Você deve estar ouvindo falar de burnout, mas não, é burnout, que burnout se fosse francês. São 2 palavras inglesas aqui juntas, dá burnout. O fato de trabalhar e realmente não tirar um tempo de qualidade, gerou esse burnout. Essa ida nos Estados Unidos, agora eu poderia ter feito bem antes, que ia me ajudar muito com a minha saúde. Agora, irmãos, no tempo que eu fiquei hospitalizado com Covid, que 38 dias desacordado,
38 dias apagado. Deus me deu um sonho. Esse sonho era Atos 2, 1 a 13, que é o sonho do Pentecostes. Atos 2, de 1 a 13. Aí eu via os poloneses falando aquela língua pesada. Eu via os alemães falando também aquela língua pesada. Eu não sei como, mas eu até falei alemão. É coisa que não pode, só os dons espirituais podem explicar isso. E também via os franceses falando aquela língua mais suave, soft dos franceses. Em seguida, eu olhava para frente e via um grupo de africanos, homens fortes, dançando e cantando, como é próprio na África. Eu fui 3 vezes na África, e assim, o culto, eles cantam hinos bem tradicionais, cantando. Aí alguém faz assim, parece escola de samba. É uma coisa assim, que, ou seja, agora eles estão cantando a música deles. E aí termina o culto, as senhoras saem dançando e cantando para o terreno da igreja. Impressionante aquilo. E eu vi os africanos dançando e cantando. Então, irmãos, depois de muito pensar, eu pensei o seguinte: Deus não me deu esse sonho por acaso. Esse foi um sonho de revelação. Eu posso contar ele 1000 vezes. É um sonho de Deus. E eu entendi que Deus me deu os próximos anos. Eu estou pedindo mais 20, mas eu estou sentindo que Deus vai me dar mais 30. E estou pensando em missões mundiais. Isso é missões além mar. Deus me deu o privilégio de começar o trabalho entre os ribeirinhos. Em 1990, eu, João Wilson, um grupo de jovens, começamos a evangelizar os ribeirinhos em comunidades que não tinham um crente. Como a minha mãe fala, nem para remédio. Não tinha um crente. Aí evangelizamos bastante Rio Negro. Veio o pastor Eustáquio, evangelizando os Solimões. Aí Deus me deu o privilégio de implantar na igreja os grupos familiares. Fiz isso com muita consciência e Deus abençoou tanto, levantou tanta gente boa para trabalhar com grupos familiares. E agora, irmãos, agora vem a terceira fase: missões mundiais. Então, quando você me vê falando, olha, eu vou à Polônia, ora. Eu vou na França, ore, porque há lugarzinho para ter ateus. É dureza. A história da França com o Evangelho é horrível. Só na noite de São Bartolomeu, eles mataram 80 mil pessoas, evangélicos. Então, eu vou à África, Deus me permitindo, nós já temos contatos, tudo. Agora, vou fazer isso, irmãos, com saúde. Estou indo para a academia, procurando melhorar meus movimentos, porque isso vai demandar energia. Agora eu vou ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, os primeiros versos. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola:
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos digo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aí, irmãos, a parábola do filho pródigo foi assunto do pastor Francisco no domingo passado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fala com o teu povo, fala com os novos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, nosso entendimento, para entender esta palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu esqueci só uma coisa, é o seguinte, irmãos, Deus nos deu a visão de um navio, isso fazem anos, 95, só que eu sinto que esse navio está chegando. Então, por favor, ore, porque é um navio. Nossos barcos são 20 metros, 30 metros, mas o navio é 40, 50. Mas vamos estar atentos ao momento de Deus. Quem eram estes do verso 1 e 2? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram odiados pelos judeus porque eles eram cobradores de impostos para dar esse dinheiro para os romanos. Eles estavam a serviço dos romanos. Quem eram os pecadores? Aqui é mais fácil. Pecadores eram aqueles que estavam com a sua vida desregulada, muitas vezes com questões imorais, e eles estavam junto com os publicanos. Eu diria que para o judeu, publicano e pecador era a mesma raça. Agora, quem eram os publicanos, pecadores, e quem eram os fariseus e os escribas? Os fariseus eram como se fosse a nata da religião, os mais rigorosos em questão da lei. Agora, os escribas eram que transcreviam a lei. Então, até hoje, se você vai no Muro das Lamentações e entra um pouco, os escribas estão transcrevendo a lei de Deus. E tem uma tradição
que alguns escribas, para escrever a lei de Deus, eles, quando chega no nome de Deus, eles tomam um banho, troca de roupa, pega uma caneta de ouro para anotar. Pode ser Adonai, outro nome de Deus, mas é um respeito que eles têm pelo nome de Deus. Agora, verso 4, só um detalhe. Jesus disse que um homem possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Essa palavra é muito forte. Até encontrá-la, encontrar esta ovelha que se perdeu. Não era uma questão de dar uma volta, não. E, aliás, tinha uma situação seguinte: se o pastor perdeu uma ovelha e não pode provar que uma fera, um predador matou aquela ovelha, o pastor pagaria aquela ovelha do seu bolso. Então tinha que ser um cuidado permanente com a ovelha. Agora uma pergunta para vocês. Faz de conta que está na escola dominical. Por que que o pastor colocou a ovelha nos ombros? Pode responder, não paga nada. Por que o pastor colocou a ovelha nos ombros? Por quê? Você sabe, mas você não quer responder porque está com alguma vergonha. Porque ela estava cansada. Bom, tá certo. Na verdade, a ovelha estava bastante maltratada. Por isso ele colocou nos ombros. E se fosse só cansada, ele podia fazer esperar um pouco e depois seguir para o redil. Mas o interessante é que agora veja comigo o versículo 7, versículos 6 e 7. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, agora veja aqui no verso 9: tendo achado a dracma, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aqui, em Lucas 23 e 24, que é a festa para o filho pródigo: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu posso dizer 3 festas em Lucas 15. Já viu? Jesus é festeiro. Ele contou essa parábola. Cada parábola tem uma festa. Mas o que Jesus queria com isso? Ele queria comunicar para os escribas e fariseus, os pecadores e os outros, o amor de Deus.
Ele estava tentando explicar para ele, porque Jesus estava falando para homens e mulheres. Para os homens, a parábola da ovelha perdida fazia muito sentido, mas não para as meninas. As meninas era a parábola da dracma. Por quê? Porque a dracma era uma moedinha que valia um denário, um dia de trabalho. Então a mulher perdeu a dracma, mas ela foi varrer e achou a dracma. A dracma daquela mulher podia ser uma poupança dela. Uma pessoa pobre tinha 10 moedas. Mas tem outra coisa. Quando uma menina se casava, ela recebia um colar com 10 dracmas. Era um símbolo que ela era casada. Ela não estava disponível. Ela era casada. Então aquelas dracmas, elas valiam muito. Ela era igual ao denário. Era uma diária de um trabalhador. As 10 dracmas podiam ser como uma poupança daquela mulher. E a história das dracmas faria muita atenção para as meninas e para as mulheres, porque era uma mulher que tinha perdido a dracma, que estava buscando a dracma, então fazia muito sentido para as pessoas daquela vila. A parábola da ovelha perdida tocaria o coração dos meninos e dos homens, e a dracma perdida tocaria o coração das mulheres e meninas. Ovelhas perdem-se por falta de direção. Ovelha meia míope. Para os escribas e fariseus, era fácil ver os problemas, ou os publicanos e pecadores, como ovelhas perdidas. Mas eles mesmos não. E eu fico aqui pensando o seguinte: nós somos aqui 45 pastores na igreja, e acho que 22 presbíteros. Quando eu assumi a igreja, em 98, nós éramos 4 pastores, depois 3, que o pastor Caio morreu, ficou eu, Júnior e Manuel. Mas esses anos todinho nós temos trabalhado, ensinado teologia. Hoje são 45 pastores. Até já disse para eles que eu vou fazer um trabalho de memorizar o nome dele. Não é fácil, eu os conheço. Então, veja bem, cada uma das ovelhas era a responsabilidade do pastor. Se uma desaparecia, o pastor estava encrencado. Ele tinha que provar que um predador pegou, senão ele teria que pagar por aquela ovelha. A moeda era pendurada e foi perdida pelo descuido. É triste pensar que um descuido em casa pode resultar em perda de uma alma. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas Maria e José perderam Jesus no templo. Em Lucas 2, mas perderam, ficou 3 dias Jesus sozinho no templo. E até eu fiquei pensando, como é que ele comeu e dormiu? Ele tinha 12 anos. E até Jesus deu uma bronca na mãe dele, no pai dele, quando: meu filho, onde nós estamos te procurando? Ele disse: não sabia não que era para mim estar na casa do meu pai? Olha, menino com 12 anos, com essa conversa.
Mas aqui em Lucas 2, Lucas 2, 41 a 52. Ora, anualmente seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, foram o caminho de um dia, olha só, um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuravas? Não sabias que eu cumpria estar na casa de meu pai? 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Veja a maturidade de Jesus com 12 anos. Você encontrar um adolescente com essas palavras, isso é um pré-adolescente. Você vai encontrar, esse menino não está bom da cabeça. Porque é muita maturidade para uma criança de 12 anos. Eu não sei onde é que ele dormiu, onde é que ele pousou. Mas Jesus está ensinando para nós alguma coisa. E aí, irmão, é o seguinte. A lição disso aqui, preste atenção. A lição desta passagem é que nós podemos perder Jesus no templo. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder Jesus no templo. Porque alguém achou que você é feio, ou feia, porque é isso e aquilo. Eu tenho evangelizado meu fisioterapeuta, mas ele é duro. Mas aconteceu um fato na vida dele. Numa igreja, o pastor disse: é o seguinte, a porta está fechada, se alguém quer sair, vai ter que deixar uma oferta. Menino tinha 12 anos, 13 anos, era pobre, e olha, eu o convido para vir à igreja e falo para ele, mas ele está ali com uma coisa que aconteceu nos 13 anos. Bom, que Deus nos ajude. Vamos aqui pensar um pouquinho nessa parábola da dracma. Primeiro, quando um pecador se entrega ao Salvador, sua alegria é multiplicada. Mas também a alegria de quem encontra o perdido, sempre que ajudamos a conduzir uma alma a Cristo, experimentamos maravilhosa alegria interior. As casas na Palestina eram escuras, de modo que a mulher precisava acender uma candeia.
e procurar por toda a casa até achar a moeda perdida. Podemos imaginar a alegria dela. A moeda tinha a imagem de um governante. Então, assim, todas as moedas que eram cunhadas tinham uma imagem de um governante. Quando Jesus quis experimentar os fariseus, ele pegou uma moeda e disse: de quem é essa moeda? O que foi que eles disseram? De César. Ele disse: então dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. Agora, nós mesmo como pecadores, temos uma imagem impregnada em nós, que nos acompanha. Não é a imagem do governante, mas é a imagem de Deus. Nós podemos perder muitas coisas numa vida errada, mas nós vamos conservar a imagem de Deus. O imago Dei, a imagem de Deus não se perde em nós, e é a maneira de Deus nos chamar de volta para Ele. Mas essa imagem, tem muitas passagens na Bíblia, eu não vou ler por questão de hora, mas muitas passagens sobre, eu vou ler só uma, está aqui em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja o que esse texto está dizendo, que de antemão Deus nos conheceu, e Deus nos conheceu muito antes de nós sermos crentes. Ele colocou em nós a imagem de Deus. É maravilhoso isso. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós pensamos que Deus começa a tratar conosco quando nós somos crentes, nos tornamos crentes. Não. Deus começa a tratar conosco numa santa perseguição, perseguindo até que Ele possa encontrar a sua ovelha. Eu tenho muita consciência disso, e sei que isso é verdadeiro. Deus está, C.S. Lewis fala do caçador, ele está caçando, ele está procurando. Sabe, eu não queria nada com crente, para mim crente era muito. Mas uma moça me convidou com tanto amor, que era minha namorada, para ir à igreja. Aí eu disse: olha, eu vou te buscar. Eu disse para ela: vou ficar lá fora. E eu fiquei, só que estava quente. Eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? E o culto lá rolando na igreja. Aí disse: eu vou entrar para sentar. Foi o que eu fiz. Quando eu ia, estava dentro da igreja, que a cadeira estava na porta. Aí eu disse para minha namorada: olha, eu quero vir aqui um dia. Fazem 46 anos eu nunca saí.
Foi só um dia que eu fui lá, depois eu quero ver. E as músicas, tinha um coral, um conjunto, eu achei tão lindo, falei, eu quero voltar. 46 anos e nunca mais quis saber disso aí. Agora, veja bem, vou terminar esta breve mensagem, hoje tem ceia, com duas histórias. Uma do presbítero Haroldo, não sei se ele está aqui, mas se tiver ele sabe que é verdadeira. O Haroldo estava vindo estudar a Bíblia na Aliança Bíblica Universitária, a ABU. Ele era filho de crente, ele não era crente, ele era filho de crente, amigo dos crentes, bem comportado. Aí soubemos que tinha uma pregação evangelística na igreja de Constantinópolis, lá em Educandas. Aí não sei como foi, nós juntamos um grupo e fomos. Eu sentei do lado do Haroldo, e o pastor americano, o pastor Norton interpretando, e o pastor americano falou sobre a ovelha perdida. E fez um apelo. Quando eu vi, o Haroldo estava do meu lado em pé. Esse texto tão simples. E o Haroldo nunca deixou o Evangelho. Foi aquela noite. Agora, eu vou falar sobre aquilo que eu vivi. Eu estava no templo, muita gente entrando e saindo. Aí o Samuel Noctorian pregou, homem de Deus, e aí enquanto ele pregava, eu dizia assim, não quero saber disso, não quero saber disso. Aí ele falou do orfanato no Líbano, que as bombas na guerra do Líbano passavam por cima, mas não atingiam o orfanato. Falei, é um Deus desse que eu quero. Para quê? Em 2 minutos eu estava em pé chorando. E aí, irmãos, foi assim uma mudança na minha vida. Aquele fato, e eu não queria ficar em pé, eu resistia. Mas o Senhor falava, é hoje o teu dia. Então, essas parábolas todas são muito preciosas para a nossa salvação. A gente pode estar na igreja, mas não ser ainda uma pessoa que está nas mãos do Senhor. Está frequentando a igreja. Você faz muito bem. A igreja é o melhor lugar para você vir. Mas eu queria terminar fazendo um convite. Se você quer uma vida com Cristo, perdão dos seus pecados, eu peço que você feche os seus olhos agora, porque eu quero te convidar. Você quer uma vida com Cristo, perdão dos pecados, liberdade em Cristo. Se você quer, eu peço que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Qualquer pessoa. Você quer Cristo na sua vida. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer Cristo na sua vida. Perdão dos pecados. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu nunca me arrependi de ter atendido o convite do Senhor. É a coisa mais maravilhosa da vida. É o Senhor que convida, é o bom pastor. Ele está convidando você, hoje à noite, a começar a caminhar com Ele.
Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas irmãs atender o teu convite. O Senhor abençoe as suas vidas, com perdão, com alegria, como diz a tua palavra, Senhor, aquela mulher fez festa porque achou sua dracma. O Senhor diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Ó Deus, louvado seja o teu nome. O homem da ovelha fez festa com seus amigos. É assim que o Senhor ensina. E o pai fez festa por causa do seu filho que estava perdido e foi achado. Abençoa essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.